Abram comigo Atos 1:14. Vamos falar da segunda coisa que era muito marcante na igreja de Atos, na igreja primitiva. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Desde o início da igreja, mesmo antes do Pentecostes, a igreja perseverava na oração. Jesus foi um modelo de oração. Jesus ensinou muito sobre oração. Tanto ensinou como orar, a importância da oração, a importância de insistir, mas também Jesus foi um modelo. Os discípulos viam Jesus orando. Há muitos episódios relatados nos evangelhos de Jesus orando. Primeiro, Jesus, depois do batismo, diz que ele está orando. E o que acontece entre depois do batismo e da oração? Quem lembra com Jesus? Desce sobre ele o Espírito Santo. Depois, sim, ele, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto ser tentado pelo diabo e volta no poder do Espírito Santo. Mas havia oração. Jesus foi um homem marcado pela oração. Jesus teve momentos em secreto, como a palavra que tem sido dada para todos nós aqui. Fechava a porta do quarto, às vezes não era o quarto, mas era o monte, ele ia para o monte, ele ia para lugares desertos. Jesus se retirava, fechava a porta do deserto, e lá ele orava. Às vezes ele era impedido de continuar orando porque as multidões iam atrás dele até encontrá-lo. Então Jesus saía de alta madrugada, diz a palavra, para orar. Há uma intensidade na vida de Jesus de oração. Diz que ele só fazia o que o Pai mandava, porque ele escutava a voz do Pai. Ele estava com o Pai, ele escutava Jesus, escutava o Pai falando. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou a noite inteira orando. Isso é uma coisa importante para nós, que cuidamos de vidas, que discipulamos. Quando aparecer alguém que quer ser cuidado por ti, que não foi uma pessoa que tu ganhou, porque a regra é quando tu ganha a pessoa, tu faz o discípulo, mas às vezes alguma pessoa, mesmo da congregação, que estava no outro vínculo, ora ao Senhor. Não é porque tu quer ou não quer cuidar daquela pessoa, é porque Deus quer ou não quer que tu cuides. Talvez a gente precise passar a noite em oração para escutar do Senhor se aquele vínculo deve estar comigo ou deve ser outra pessoa que cuide. Então não tornemos isso uma coisa assim comum, leviana. Ah, tudo bem, vai para cá, vínculo para cá, mas vamos orar. Realmente, não dizer só vamos orar e não ora. Talvez a gente precise passar algumas vezes uma noite orando por um discípulo, para depois dizer, ó, o Senhor me falou, o Senhor me disse, o Senhor me confirmou. E essa palavra vai nos ajudar também a perseverar com aquele discípulo na hora da dificuldade. Deus me disse para cuidar dessa pessoa. Jesus fez isso, imagina, ele tinha muitos seguidores, mas eles precisavam escolher os 12. E há muitos ali que se destacaram. Lembram que quando eles foram escolher o substituto de Judas, tinha no mínimo dois, que estiveram com Jesus desde o início. Então não eram só os 12. Talvez Jesus, se não buscasse o Pai, ele teria outras opções, humanamente falando. Talvez ele visse outras pessoas que potencialmente produzissem mais do que aqueles 12. Mas o Pai disse, Pedro e André,
Tiago e João, Filipe, Bartolomeu. E foi dizendo, foi falando com ele. E por isso nós temos certeza que Judas também não foi um erro, Judas Iscariotes não foi um erro. O Pai falou para ele. O Pai direcionou para ele. Jesus orava depois que ministrava as pessoas. Às vezes, quando a gente ministra, a gente está tão cansado que a gente quer dormir ou ver um jogo na TV. Mas Jesus, depois que ministrava com as pessoas, ele ia orar. Não sei se para pedir por aquela pessoa ou para agradecer ao Pai. Senhor, obrigado, porque tu me deste aquela palavra para aquele discípulo, tu me deste aquela palavra para aquele incrédulo, foi o teu Espírito, Senhor. Então, Jesus tinha uma vida de oração exemplar. Ele ora quando ele foi transfigurado, lembram? Ele está lá no Monte da Transfiguração. Vocês imaginam que momento que foi aquele? Ele levou 3 discípulos e está orando, e aí aparece do lado dele quem? Moisés e Elias. Como é que será que os discípulos souberam que era Moisés e Elias? Será que eles tinham alguma foto? Não, né? Mas eles conversavam a respeito das coisas que viriam. Eles falavam do reino de Deus ali também. Certamente, eles na conversa ficou muito claro que era Moisés e era Elias. Mas antes desse momento em que o semblante de Jesus, a glória encheu aquele lugar, ele estava orando. Jesus orou por crianças, abençoou crianças. Jesus orou antes da ressurreição do Lázaro. Ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Amém? Jesus orou também pedindo que o Pai fosse glorificado. Ele orou antes de ir para o jardim do Getsêmani, naquele momento crítico, lá, oração de João 17. Ele orou pelo Pedro, para que o Pedro não desfalecesse na fé. O Pedro tinha muita confiança nele mesmo, Jesus orou. E é isso que nós devemos fazer muitas vezes pelos discípulos. E por nós também, Senhor, não me deixa desfalecer na fé. Jesus orou pouquinho antes da prisão dele. Jesus orou lá na cruz. Lembra? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E Jesus orou depois da ressurreição. Vocês lembram? Quem lembra? Eu não posso nem oferecer prêmio, que eu não tenho nada. Eu tinha um chocolatinho assim, lá que no Rio Grande do Sul tem uma antiga fábrica lá chamada Neugbauer. E aí eu ganhei no avião, eu disse, vou guardar isso aqui porque eu vou fazer uma pergunta e quem acertar eu vou dar. Só que daí me deu muita fome no horário da viagem. E aí eu não consegui resistir àquela tentação, tive que comer. Então fica para a próxima, até porque Neugbauer não existe aqui em Recife, né? Quando Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús, ele entra na casa e ele dá graças, ele reparte o pão. Então, Jesus tinha uma vida de oração intensa, constante. Então, não foi difícil para os discípulos reproduzirem isto nas suas vidas. Eles tinham um modelo. E os discípulos precisam de modelo. Hoje os irmãos aqui falaram, né? Não são as crianças que ensinam os pais, são os pais que ensinam as crianças. Nós precisamos de modelo. É claro que às vezes as crianças nos ensinam, né? Tem vezes que a gente aprende com os pequeninos também. Mas a maneira de Deus normal, a regra é que os pais é que ensinam os filhos. Os discipuladores que ensinam para os discípulos. Nós temos que ser modelos na oração. Não adianta a gente botar a mão na moleira, chama moleira aqui, na cabeça, põe, né? Do discípulo, dizer, tem que orar, tu tem que orar, tu tem que orar. Se tu não ora, se tu não busca o Senhor também. Toca mais na vida de um discípulo o exemplo do que a palavra. Eu costumava dizer para alguns irmãos, eu dizia assim, se tu quer caminhar comigo, ser um discípulo do Senhor que caminha comigo,
e eu te convido para ir na minha casa. Eu passo um dia contigo. Eu não orei contigo, eu não li a palavra contigo, mas tu sai de lá e não viu nada de Jesus na minha vida, então tu não pode caminhar comigo, porque eu não estou sendo um modelo para ti. Ele tem que ver como é que eu me relaciono com a minha esposa, como é que eu relaciono com os filhos, como é que eu atendo o telefone, né? A esposa atende o telefone lá, querido, diz que eu não estou. O discípulo tem que ver. Como é que nós reagimos? Como é que nós vivemos? Depois a palavra, a oração vai entrando. Mas eles têm que ver esta expressão do nosso testemunho, da nossa vida. Temos que ser modelos para os discípulos. E Jesus foi. Jesus ensinou também sobre oração. Então, nós já vimos antes a oração chamada do Pai Nosso, né? Tradicionalmente chamada do Pai Nosso. Nós chegamos a orar juntos antes? O Pai Nosso aqui? Vamos orar agora. Abra comigo Mateus 6. Pelo menos vamos orar uma vez nesse dia já. Amém? Juntos, eu li, né? Mas agora vamos juntos. Abra Mateus 6, de 9 a 13. Se a tua versão é diferente, lê na tua versão, ou vamos projetar ali. Vai projetar? Então tá. Quando estiver pronto, aí me avisa. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração preciosa e poderosa que Deus nos deu. Se tu recebeu isso como palavra do Senhor hoje, que é uma oração para tu fazer todos os dias, procura praticar. Procura acordar, ou na hora da refeição com a tua família. Essa é uma oração que já tem uma medida certa. E o Senhor vai responder sempre essa oração. Amém? Jesus também ensinou a oração coletiva, quando ele fala, quando estivermos reunidos, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Está lá em Mateus 18, 19 e 20. Jesus é um dos textos onde Jesus vai falar da igreja. E aqui ele fala dessa oração em concordância. Essa palavra concordância, ela, no original, é a mesma palavra que nós poderíamos traduzir por sinfonia. É mesmo som. É um só som. É uma concordância como de uma orquestra. Quem já escutou uma orquestra sabe, né? Aquela violinos, violoncelo, e aí vai. Não sou músico, e os bons aí vão dizendo, né? Mas tem um monte de instrumento, cada instrumento, vários tocando. Aquilo é lindo, aquele som. E se um desafina lá, vai dar bagunça. Então, eles treinam muito, eles repetem muito. A nossa oração em concordância não é uma oração qualquer. Ah, vamos orar, nós três vamos concordar aqui. Não, é uma sinfonia. É algo que nós estamos alinhados com o Senhor, alinhados uns com os outros. E então, quando nós nessa concordância, nessa sinfonia diante de Deus, onde há liberdade, onde há perdão, onde o sangue de Jesus está sobre nós, é que nós concordamos de acordo com Deus. Se não, é só reunir 2, 3 pessoas e concordar sobre qualquer coisa. Ah, nós três vamos reunir aqui e vamos concordar, cada um quer ganhar um Mercedes-Benz. Né? Aí concorda. Todo mundo vai concordar. Né? Aí oram, sai daqui, pega um ônibus ali, Mercedes-Benz, vamos 3 para casa.
É uma concordância de acordo com a vontade de Deus, algo gerado pelo Espírito Santo, mas que quando estamos nessa concordância, nessa sinfonia, Deus responde. E os discípulos lá em Atos aprenderam isso. Aprenderam a orar em sinfonia, em unidade. E muitas vezes foi na hora do aperto. Então eles oraram muitas vezes. O primeiro texto que nós lemos diz que eles estavam unânimes. É a mesma coisa aqui. Unanimidade, essa sinfonia. Eles não tinham nem recebido ainda o Espírito Santo, mas eles estavam pedindo ao Pai, orando, e aí o Espírito fala com Pedro e diz, nós temos que colocar um substituto para o Judas. Deus fala no meio da oração. Depois o Espírito Santo é derramado sobre eles, e lá no final de Atos 2 vai dizer que eles perseveravam nas orações. Perseverar é algo difícil para a nossa carne. Nós não gostamos de perseverança, de repetição, de bater na mesma tecla. É por isso que para os pais, às vezes, é desafiador cuidar dos filhos, porque os filhos nós precisamos repetir muitas vezes. Não é verdade? Tu não pega e diz para o filho assim, vou te dar essas 10 regras que tu tem que obedecer aqui em casa. Ele tem 2 anos de idade. Não faz isso, nem isso, nem isso, nem isso. Entendeu? Sim. Então está pronto agora. Não. Repete, como tinha aquela brincadeira, né? Aqui não tem? Pois eu conto a parte, não vou estragar a palavra aqui. Ensina, repete, disciplina, vai de novo, até que aprende. Isso é perseverança. Os pais têm que ser perseverantes. Quanto tempo leva para criar um filho? Esses dias que eu tenho um irmão lá que pregou lá em Porto Alegre, diz que até os 30 anos a gente tem responsabilidade com eles. Um psicólogo chamado César Conegliano, não que tu vai ensinar e vai dar varinha nele com 30, né? Às vezes uns merecem, né? Mas não é o caso. Perseverança de cuidado, de amor. Quanto mais responsáveis eles ficam, menos nós temos a participação, mas a oração, o aconselhamento, muitas vezes, quando é buscado, né? Chega um ponto que o filho está pronto, deveria estar pronto. Perseverança. Na oração, a mesma coisa. A gente não fica pronto na oração rapidamente. Nós vamos orar muitas coisas que estão erradas, gente. Vamos pedir muito. Os discípulos não estavam todos. Quando é que vai ser o reino para Israel? Eles estavam sempre querendo saber. Jesus tinha paciência. Então temos que perseverar, aprender a orar, aprender com os outros, aprender com a palavra. Mas não desista se tu erra. É um aprendizado. Orar é um aprendizado. Persevera, e tu vais ver o resultado. Quando Jesus ensinou, diz ali, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, não é uma vez. Muitos textos na palavra, eles estão no presente contínuo. Não existe no português, né? Existe no português? Presente contínuo? É o presente contínuo. Ou seja, não é uma vez, é uma continuidade. A nossa salvação também é uma continuidade. Não é só uma decisão, por mais fundamental que ela é, mas ela é uma continuidade. Todos os dias eu estou me aperfeiçoando na salvação. Então, na oração também eu tenho que pedir, e vai sendo dado, e vou pedindo, e vou buscando, e vou batendo. Por isso, não desista. Não desista se tu tem uma situação que parece impossível, uma enfermidade que parece impossível de ser curada, um filho, uma filha, um pai, uma mãe longe do Senhor. Para Deus não haverá impossíveis. O que nós temos que fazer? Ficar sentado esperando? Não, orando. Bate,
bate, bate. Lembram do juiz Inico que Jesus ensinou? O cara não estava nem aí, mas a viúva insistiu tanto, bateu tanto, que disse, vou me livrar dessa velha. Eu, imaginando que viúva é velha, mas nem sempre as viúvas são velhas, né? Mas uma senhora, uma jovem senhora, talvez. A viúva insistiu, bateu. Quanto mais o nosso Pai Celeste vai nos responder, vai nos fazer justiça quando pedimos, ainda que pareça demorado. Para nós, para Deus vai ser no momento certo. Quantas coisas acontecem e depois a gente vê, se fosse antes, se tivesse acontecido antes, não foi na hora certa que Deus trouxe a sua intervenção. Então os discípulos aprenderam e praticaram. Quando eles eram perseguidos, eles oravam. Quando eles eram presos, eles oravam. Vocês imaginem Pedro e Silas presos lá, obrigado, Paulo e Silas presos lá em Filipos. Colocaram, depois de serem chicoteados lá, eles foram colocados no cárcere mais interior. Se presídio hoje já é ruim, imagina naquela época. Não tinha ninguém falando em direitos humanos. Não tinha. Então, era o pior lugar, cheio de presos. O que eles faziam? Oravam e cantavam louvores. Com as costas cheias de vergões, doendo. Aquele lugar devia estar fedendo, mofado. O que eles faziam? Oravam, cantavam louvores. Nós ficamos impressionados com o terremoto que deu ali depois. Mas foi precedido de oração e de louvor. Então a igreja passa por tudo isso. Eu me impressionei quando li aqui Pedro, quando Dorcas falece e ele é chamado, ele manda todos saírem e ele se ajoelha. Ele de joelhos orou e levantou Dorcas ressuscitada. Deus nos chama a ter essa vida de oração, seja individual, seja coletiva, constantemente. Amém? Quero destacar uma coisa que tem mexido muito comigo desde 2020. 2020, início da pandemia, eu me propus num jejum, um jejum que foi desafiado por um irmão americano chamado Lou Engle. Não sei se alguém já ouviu falar. Era um jejum de 40 dias, que ia até a Páscoa, eu acho. E eu aceitei o desafio, não jejuei os 40 dias dessa maneira, de só água, os 40 dias, mas Deus me deu uma estratégia para aqueles 40 dias, eu fui jejuando, buscando o Senhor, estava com muita sede de buscar o Senhor, e Ele foi me desafiando, e me deu alguns livros para ler, e um desses livros começou a mexer muito comigo sobre o batismo no Espírito Santo, e eu comecei a vislumbrar que havia mais disso, mais que eu não tinha entendido até agora. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha cerca de 18 anos. Então, 2020, eu já estava com 57, por aí. Nasci num lar pentecostal, sempre acreditei em línguas, nunca tive dúvida, mas o meu espírito estava aquecido no sentido de que tinha mais, que Deus tem mais do que nós recebemos. Muitas vezes nós oramos, a pessoa fala em línguas e depois ela segue uma vida normal. Ora em línguas de vez em quando, num culto, em algum momento. Mas nós ficamos assim como mais uma coisa na nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês que tem mais, queridos. Tem mais do poder do Espírito Santo. Tem mais desse enchimento do Espírito Santo para todos. Eu creio que para a maioria de nós, nós estamos ainda no jardim da infância
do enchimento do Espírito Santo. Deus quer nos levar ao doutorado aqui, o pós-doutorado de falar em línguas. Deus quer nos revelar o quanto nós precisamos, pessoalmente, como igreja, orar em línguas. Leiam comigo, abram comigo Marcos 16, 15 e 18. Está na tela aí? Vocês leiam então juntos aí, por favor, enquanto tomo uma aguinha. 16, 15 a 18. Marcos 16, 15 a 18. Amém. Amém. Deus quer cumprir tudo isso aqui conosco. Não precisa ninguém sair atrás de cobra aqui no mato, não é isso, tá? Para ver se funciona. É se ocorrer o caso de Paulo lá na ilha, uma víbora pegou na mão dele enquanto ele largava os gravetos na fogueira, ele sacudiu, caiu ali e não teve nenhum dano. Isso são experiências que o Senhor está nos protegendo. Mas há experiências que nós temos que buscar aqui, que nós temos que avançar. Por exemplo, impor as mãos nos enfermos, não é uma vez só. Se encher do Espírito Santo não é uma vez só. Falar em línguas não é uma vez só. O Senhor nos deu esse presente a partir do Pentecostes, algo que não estava disponível antes. É algo tão tremendo. Já eram curados enfermos antes de Jesus estar na terra. Só olhar Eliseu e Elias. Já aconteciam milagres na terra antes de Jesus, o Espírito Santo estar sobre ele e antes do Pentecostes. Mas uma coisa não acontecia, esse presente que Deus nos deu de falar em línguas. Isso não é pouca coisa, gente. Não é só um apêndice na nossa vida. É o próprio poder de Deus liberado em nós para viver e fazer a obra de Deus. Nós não estamos sozinhos com o Senhor, sozinhos, longe do Senhor, nós estamos com o Senhor e Deus nos deu uma arma, um poder tremendo para viver o reino, viver o Evangelho. O falar em línguas, amados, é uma porta que se abre para entrarmos em contato com o que é sobrenatural. A palavra diz lá em 1 Coríntios que quando nós oramos em línguas, nós falamos mistérios. Ou seja, o Espírito Santo e a palavra fala de mistérios. O mistério que estava oculto foi revelado. Agora, em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, nós falamos em mistérios. Nós falamos com o Senhor coisas que o homem natural não entende. Eu me lembro a primeira vez, começou a igreja lá em Canoas, as reuniões eram na casa do meu irmão mais velho, 1987. E aquele grupo que nós começamos era um grupo, como é que eu vou dizer? Uma mistura, tinha de tudo. Então, eles também traziam de tudo para os nossos encontros. Às vezes, nos surpreendia, chegava lá, tinha 2 mormons lá. Né? Aí, outro dia, então, apareceu, levaram uma umbandista lá no encontro. E essa moça, ninguém sabia disso, estava com um bebezinho na reunião, e aí alguém falou, quem levou ela, que ela estava debaixo de alguma opressão, alguma coisa. Começamos a orar. Quando a gente viu que ia manifestar, pegamos aquele bebezinho, entregamos para alguém e começamos a orar, repreender aqueles demônios. Era uma mulher muito envolvida com as trevas.
E a turma ali, né? Não tinha muita experiência, mas clamava, gritava, né? Orava em línguas, e aquela mulher foi liberta. Foi tremendo a experiência. Foi uma experiência para mim muito marcante, porque depois eu passei a noite toda que eu não conseguia dormir. Na hora eu estava cheio de poder, mas fui para casa, daí eu não dormi a noite inteira, né? Era um guri ainda. Mas depois ela nos disse, depois de ser liberta, ela disse assim: quando vocês oravam em línguas, eu ficava apavorada. Não era ela, eram os demônios. Porque eles não entendem, porque só Deus entende quando nós falamos em línguas. Eles ficam confusos. É claro que nós não vamos expulsar com orar em línguas, diz para expulsar no nome de Jesus, repreender em nome de Jesus. Mas quando nós ali, em oração, orando em línguas, os demônios não sabem. Eles, se nós falamos na nossa língua, ou qualquer outra língua conhecida, eles conhecem. Eles tentam entender os movimentos espirituais, os movimentos naturais. Mas quando nós oramos em línguas, diz que ninguém entende, só Deus entende. Ou seja, nós estamos numa comunicação com o Senhor tremenda, amados. Uma comunicação poderosa que nos abre essa porta para entrar em contato com as coisas sobrenaturais de Deus. E o livro de Atos é um livro do sobrenatural. Tira o sobrenatural do livro de Atos, vai sobrar pouca coisa. Tem cura, tem ressurreição, tem cura por sombra, cura por lenço, tem ressurreição de mortos, tem terremoto, tem anjo abrindo porta, tem portão se abrindo automaticamente. Já existia portão automático naquela época. Não. Era o Senhor abrindo automaticamente. Manifestação sobrenatural de Deus. Então, continuando que eu estava falando sobre mim mesmo, a minha experiência, naquele ano, buscando, Senhor, mais. E no ano seguinte, o Senhor, então, começou a me clarear mais esta verdade. Me ajudou muito aquele livro do Luciano Subirá, Falar em Línguas, acho que é o título, não tenho certeza absoluta se está com esse nome. Recomendo para todos os irmãos. É tremendo. E depois eu fui atrás do livro da pessoa que ajudou muito ele, chamada Dave Robertson, que esteve no Brasil, americano, faleceu há pouco tempo. E o Senhor me encheu de sede. E eu comecei, então, a buscar praticar isto. Esse irmão Dave Robertson foi não sei se alguém já ouviu falar dele, aqui? Não? Esse irmão sentiu um chamado de Deus para pastorear, não sabia bem o que significava aquilo, largou o emprego, mas ele não tinha congregação, não tinha ninguém, e ele decidiu: o que eu vou fazer, enquanto eu não tenho ninguém para pregar, eu vou orar. No horário que eu gastava no trabalho, às 8 horas que ele usava para trabalhar, ele começou a orar. 8 horas por dia. E ele era tradicional, então ele achava que oração mesmo era só de joelho. Aí ele conseguiu um lugar e ele ficava lá orando 8 horas. Ele começou a orar por tudo que ele lembrava, pelos missionários, necessidades e tudo. Passou 15 minutos, tinha terminado todos os motivos dele. Como falaram hoje aqui, né? Quando tu vai orar, vem um monte de coisa na cabeça, né? Meu primeiro discipulador dizia assim, se tu esqueceu de uma coisa, vai orar, que daí tu vai lembrar. É tu dobrar os joelhos ali para orar, tem que telefonar para alguém. Tem que fazer isso. Tem que pagar aquilo. Mas esse irmão perseverou. Então ele entendeu, o que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas. E ele começou a passar a orar 8 horas em línguas por dia. Passou um mês, bateu uma irmã na porta lá e disse, eu sei que o irmão está orando em línguas aí direto e tal. E aí, irmão, o que está acontecendo? O que o irmão está sentindo? Olha, eu estou sentindo a garganta seca e a língua dura. Mas ele perseverou. E depois de 3 meses, o Senhor começou a revolucionar a vida desse homem.
ele perseverou nessa oração, e não só ficou pensando que estava com a garganta seca, com a língua dura, mas ele perseverou, e o Senhor, na medida que ele foi entrando nesse âmbito do Espírito, o Senhor começou, e esse homem foi muito usado, e influenciou pessoas aqui no Brasil. Um deles foi o Luciano Subirá. Não que o Luciano Subirá não falasse em línguas, mas ali bombou, vamos dizer assim, o ministério dele, e ele escreveu esse livro, que é uma bênção tremenda. Isso me impactou muito, e de lá para cá eu tenho procurado insistir comigo mesmo, e é interessante que quanto mais nós praticamos, essa oração ela vai se tornando automática. Tu entra no carro sozinho e tu começa. Vai orando. Daqui um pouco tu andou 30 minutos de carro e tu orou 30 minutos, que antes talvez tu estivesse distraído com alguma coisa, escutando uma notícia sobre política, agora tu está te enchendo do Espírito Santo. Amém? Queria que vocês abrissem comigo 1 Coríntios, capítulo 14, para falar um pouco de um assunto que eu sei que vocês conhecem, mas eu quero, assim como para mim eu conhecia, mas Deus precisou revolucionar a minha vida e mudar a minha perspectiva, mas isso só vai acontecer, amados, não só à medida que vocês entenderem, mas à medida que cada um de vocês praticarem. Orar 5, 10, 15, 20, 30, 2 horas em línguas, vocês vão ver como o espírito de vocês vai começar a ficar mais sensível ao Espírito Santo. Porque nós oramos na linguagem do Senhor, nós oramos em espírito, não oramos só com a mente, nosso espírito está orando ao Senhor, então o nosso espírito se torna muito mais sensível. 1 Coríntios 14 diz assim, na minha versão: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E o texto vai seguindo, e é muito importante nós lermos depois em casa, ou aqui mesmo, em algum momento aí que você estiver no teu quarto, ou aqui debaixo das árvores, todo esse capítulo. Paulo aqui está corrigindo um problema na igreja, em que eles valorizavam muito as línguas, e deixaram de lado outras coisas. Então, Paulo está tratando aqui da edificação, de que as coisas têm que ser feitas para a edificação da igreja. Então, falar em línguas sem interpretação não edifica a igreja, mas edifica a nós. Então, ele está falando em edificação individual, em edificação coletiva. Então, nós aqui nós vamos destacar o quê? Aquilo que é a nossa edificação coletiva. Há basicamente 3 tipos de línguas aqui, no ensino aqui de 1 Coríntios. Primeiro, esse orar em línguas que não há interpretação, é uma linguagem de oração. É nós e Deus. Nós falamos, Deus entende, ninguém entende, mas só de orar em línguas nós somos edificados. Imagina quanta edificação nós podemos trazer para a nossa própria vida. O que é edificar? Esse prédio aqui, ele foi edificado, ele precisou ser construído, colunas, estruturas, telhas, piso. Da mesma maneira, quando oramos em línguas, coisas do Senhor estão sendo construídas dentro de nós. Há uma edificação do Espírito em nós. Mas há também a língua para interpretação, é outro tipo de língua. É aquela língua que muitas vezes nós estamos orando numa reunião e o Espírito nos desperta uma coisa diferente. E aí nós falamos.
Os irmãos vão escutar. Falou um pouco, parou, não houve interpretação, se cala. Mas muitas vezes, outros irmãos vão discernir. Tenho 5 minutos ainda. Vão discernir que aquela língua é para interpretação, que aquela língua é para edificar a igreja. Então, essa é uma língua, não é para edificar a mim mesmo, é para edificar a todos. Mas também a língua que é um sinal para os incrédulos. Não vou ler todo o texto por causa do tempo aqui. Mas, por exemplo, lá em Pentecostes, o que aconteceu? O que eu creio que aconteceu? Eles foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas, como nós oramos, mas aquelas línguas chegaram aos ouvidos de 3, 4, 5, talvez 10 mil pessoas ali, na linguagem do povo deles, de onde eles eram. Imagina, tinha 16 nações, 10 mil pessoas, divide 10 mil pessoas por 16. Tá? Quem é bom de matemática, aí dá o resultado. Tá? Engenheiro tem que saber decor, não pode ser calculadora. Tá? Matemáticos, pessoal aí. O pessoal de direito está liberado, só sabe calcular honorários. Tá? Imagina, essa multidão, línguas diferentes. Ele sabe elamita, o outro sabe linguagem dos sirineus. E aí tem 120 pessoas. E essas 16 nações vão escutar. Imagine se fosse simplesmente assim, pega os 120 e divide por 16. Quanto dá? Não tem matemática aqui, engenheiro, cadê o engenheiro aí? Tem um engenheiro com camisa do esporte lá. Dá uns 8, mais ou menos, né? Teria cada um 8 falando uma língua que seria para elamita, 8 para o sirineu. Mas imagina, 10 mil pessoas, 120 falando aqui. Tu acha que eles iam entender aquele burburinho? Coloca aqui 8 alemães, 8 italianos, 8 japoneses, 8 chineses, 8 brasileiros, 8 americanos, e começa todo mundo, esses grupos de 8 falar nas línguas, bem alto. Tu acha que alguém vai conseguir entender o português no meio disso? Não. Então, o que eu entendo que aconteceu é que eles falaram em línguas, mas chegou a interpretação neles, na língua de cada povo. E eles escutavam aquilo como uma só voz. Aquela voz vamos dizer que, eu sou brasileiro. Para mim, aqueles 120 estão falando em português. Mas do lado aqui, o francês, os 120 estão falando em francês, porque chegava a eles. Isso é o meu entendimento. Não é importante, tão importante, mas eu não consigo pensar diferente naquela multidão de pessoas isso acontecer. Então, esse foi um sinal para os incrédulos. A linguagem chegou até eles. David Robertson, esse irmão, disse que um dia estava pregando, falando inglês, e ele estava incomodado que tinham 2 pessoas, que um parece estar sempre falando para o outro, e já estava incomodado com aquilo. Daqui um pouco parou, no final ele foi conferir, né, e aquele irmão, o que vocês estavam falando aí? Ele disse, não, eu estava traduzindo para ele para o francês, mas chegou num ponto que ele disse assim, não precisa mais que eu estou entendendo tudo. Então ele falava inglês e chegava para ele no francês. É um sinal de Deus para dizer, eu estou presente aqui. Eu posso chegar no teu coração, mesmo que a língua que saia seja uma língua humana aqui que tu não compreende. Então, esses 3 tipos de língua, mas o que eu quero ressaltar com vocês é essa oração que nós fazemos para nós sermos edificados, amados. Deus quer nos edificar, Deus quer nos solidificar na fé. Judas, versículo 20, fala sobre isso. Se puder colocar aqui o texto, qual é uma das maneiras de nós crescermos na fé, segundo Judas 20? É orar em línguas. Quer crescer na fé, amado? Levanta a tua mão se tu quer crescer na fé. Ora em línguas.
Claro que pela palavra, a palavra também gera fé. Praticar a fé que já temos também nos faz crescer na fé. Mas uma delas é Judas, versículo 20. Na minha versão, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós nos edificamos na nossa fé orando em línguas. Quer crescer na fé? Ora em línguas. Quer ser sensível ao Espírito Santo? Ora em línguas. Quer vencer a carne? Ora em línguas. Não vou ter tempo para falar todos os benefícios que o Senhor nos traz aqui. Mas Deus nos deu, amado, para cada um de nós um poder que tu não pode colocar na prateleira da tua vida. Tu tens que pegar e praticar, e insistir. E eu tenho certeza que se tu fizer sinceramente diante de Deus, em pouco tempo, tu vai começar a ficar mais sensível. Lembra que a palavra do William aqui, que o Senhor trouxe? Escutar o Senhor. Nós vamos escutar mais o Senhor também à medida que orarmos mais em línguas. Não importa que tu não entende, o importante é que Deus entende. Não importa que tu não sabe pelo que tu está orando, é importante que tu estás sendo edificado. No mesmo texto de 1 Coríntios 14, Paulo diz que ele orava em língua mais do que todos. Quem é o homem que tem mais revelação no Novo Testamento? É Paulo. Não é à toa que ele tinha tanta revelação. Não estou dizendo que era só isto, mas esse foi um elemento também fundamental para a edificação dele, para o crescimento dele. Amém, amados? Deixa eu ver como é que está a minha hora aqui. 12h30, ó, o almoço já está começando a... Está pronto, está quase pronto, está pronto. Mas eu queria desafiar a gente agora a individualmente ter um tempo aqui de oração em línguas. Se tu ainda não é batizado no Espírito Santo, não fluiu em línguas, pede para algum dos líderes orar contigo agora, para ser cheio do Espírito Santo. Ou se tu também está muito tempo sem falar em línguas, já está até desanimado, está na dúvida se tu foi batizado no Espírito Santo, pede para alguém orar por ti. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, eu recebi 2 palavras só. E eu fiquei com muita dúvida. Eu achei que eu tinha copiado do irmão que estava ministrando comigo. E eu fiquei, acho que 1 ano com aquilo. Orava, mas com uma fé desse tamanho. Até o dia que o Senhor me deu, sozinho numa reunião também, mais 2 palavras. Daí aquelas palavras, fiquei poderoso, né? Então, às vezes, nós ficamos com dúvidas. Mas não precisa ficar com dúvida, que o Senhor mesmo nos ensinou que se os pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, vamos pedir mais do Espírito Santo hoje. Mais, Senhor, fluir em línguas. Se tu consegue falar 2, 3, 4, 10 frases, flua mais. Deus quer te acrescentar mais. Há línguas que o Senhor usa como intercessão também. E muitas vezes tu vai sentir um impulso do Espírito para orar numa outra língua, por causa daquela necessidade. Nós não sabemos, mas o Espírito comunica ao nosso espírito uma necessidade de intercessão, e aquilo é o mover de Deus para, às vezes, salvar uma pessoa, curar uma pessoa, despertar uma pessoa para o Senhor. Amém? Então, onde tu estás mesmo? Só para ajudar, fecha os teus olhos, começa a orar em línguas, e se tu precisa de ajuda de alguém, né? Os líderes estão disponíveis, discipuladores aqui, peça ajuda, e o Senhor quer ministrar sobre nós essa manhã aqui, em nome de Jesus.